Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Vereador Lucas, queria lhe parabenizar pela condução dos trabalhos. Primeira sessão ordinária do senhor é um desafio tremendo. Eu acredito que, para a gente começar a tratar, eu gostaria de tratar do tema com o que falou o vereador Ramon Teles. O senhor falou de um problema ambiental, tem a graça de ser presidente da Comissão do Meio Ambiente dessa Câmara, e o que nós vimos no planeta no último período, graças ao aquecimento global, foi uma distorção das zonas de água e uma alteração significativa das zonas de bloqueio. Então, eu sou um defensor ferrenho da ciência, e uma zona de bloqueio que anteriormente se encontrava no litoral sudeste do Brasil, bloqueando as chuvas no Rio de Janeiro e em São Paulo, quando a gente via as tragédias de Petrópolis, se deslocou à zona do Rio Grande do Sul. Então, agora aqui chove mais e o corredor amazônico começou a fazer uma volta diversa. Então, não é uma situação que nós enfrentamos em maio de 2024 exclusivamente, é uma situação que nós vamos enfrentar durante períodos significativos. Em São Paulo, na semana passada, nós tivemos uma tragédia ambiental significativa e que tem que ser lembrada por todos nós. Então, bom, primeira coisa que todos nós, que comungamos de vertentes diversas da política, quando da tragédia, pensamos é que, bom, vamos resolver o problema e depois procurar culpados. O presidente Lula convocou o Congresso Nacional em regime de urgência para aprovar uma PEC que autorizava o envio de verba ao Rio Grande do Sul. Encaminhou 81 bilhões ao Rio Grande do Sul em regime de urgência, porque eu entendia necessário. E todos aqui entendiam necessários o encaminhamento de dinheiro para o Rio Grande do Sul. Não precisa ser um cara de esquerda, que nem eu, que acredite que é necessário enviar. Todos acreditavam. Bom, nós vivemos com uma fiscalização, essa casa pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e o Congresso Nacional e a União com uma fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nesses casos específicos, nós temos que apresentar um orçamento, e esse orçamento tem determinações. Essa casa teve que alterar o seu orçamento, e o governo federal teve que alterar o seu orçamento. Nós vivemos ainda 2 aumentos de taxa Selic, que aumentaram o déficit em 110 milhões de reais, porque cada 1% aumenta 55 bilhões da taxa Selic, e o governo fez um aporte de 81 bilhões no Rio Grande do Sul. E em Caxias do Sul, fez um aporte de 38 bilhões. Nós tivemos um déficit primário de 43 bilhões. Da onde é efetivamente isso? Pode ser de qualquer área. Agora, a única alteração orçamentária promovida por PEC durante o ano e com o Congresso aprovando o orçamento foi a que destinou 81 bilhões para o Rio Grande do Sul. É simples a equação. Eu acredito que nenhum gaúcho deva se sentir culpado e nenhum vereador dessa casa deve se sentir culpado por entender que o déficit primário projetado teve alteração em razão de uma PEC que encaminhou 81 bilhões para o Rio Grande do Sul. É simples, é ciência. E outro detalhe, que para mim fica relevante, eu sugeri ao vereador Bortola a alteração do pleonasmo, porque eu lhe respeito profundamente, e acho que essa casa deve usar o português culto quando encaminhamento de qualquer documento. Acho que sim, deveria haver uma alteração, até porque quem redigiu não é um problema com o senhor, não é um problema com ninguém, é um problema que eu acredito no português culto quando a edição de norma e quando a edição de documento oficial público, que é esse caso. Por fim, discordo profundamente de um argumento, que o agro alimenta o Brasil. Eu sou mestre em direito ambiental, quem alimenta o Brasil é o pequeno e médio agricultor, plantando alface em Galópolis e não plantando soja no Mato Grosso. Essa é a pessoa que alimenta o Brasil. Quem alimenta o Brasil é o colono que vai plantar brócolis, plantar batata para os senhores comer. Não o cara que planta soja para exportar para a China, para alimentar gado lá. Nós precisamos conviver com a... Por favor, segura o tempo. Segue com a palavra, vereador Cláudio Libardi. E para reforçar, meu partido foi perseguido, torturado, morto pela ditadura. Não é o grito de vocês que vai alterar a minha realidade. Eu acredito há muito tempo, vou seguir acreditando. E eu peço que vocês respeitem o que eu acredito, porque eu respeito o que vocês acreditam. A vida é assim, é discordância, não é grito quando o outro fala. As pessoas que me elegeram para falar isso. E vocês elegeram as outras pessoas para falar o que vocês acreditam, tchê. Não é possível que vocês não saibam conviver em democracia. Presidente, para finalizar, se o presidente Lula acertou, não acertou sozinho, como tratou o Friso, acertou com a comunhão de esforços dos deputados. Muitos deputados do PL auxiliaram, muitos deputados do PDT auxiliaram, muitos deputados do PSDB auxiliaram. A vida é isso, é uma comunhão de esforços. Não tinha quem pensasse de forma diversa. Agora, acreditar
que a única alteração no orçamento que se deu por PEC não provisionou o déficit fiscal, é delírio. A entrevista era sobre déficit fiscal e a origem do déficit fiscal é esse. É simples, economia e ciência. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio.